Bom, então esse é o nosso último vídeo com relação à climatologia, onde eu vou falar um pouco sobre as massas de ar, alguns fenômenos como El Niño e Laninha, e também as zonas climáticas no território brasileiro, né? Tá por todo o país. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre as massas de ar que atuam sobre o Brasil. Elas são 5, né? Então a gente tem a massa de ar equatorial continental, a massa de ar equatorial atlântica, a massa de ar tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. Então a gente pode ver como elas interagem aqui entre o verão e o inverno, né? Vamos começar falando sobre a equatorial continental, né? Ela é quente e úmida e ela é formada sobre a floresta amazônica. Então, por conta da grande quantidade de vapor de água nessa região aqui do continente, que é a floresta amazônica, esse vapor ele acaba gerando uma massa de ar muito quente, muito úmida também, né? Bastante densa. E ela se comporta dessa seguinte forma, né? Ela vem em direção, carregada pelos ventos, em direção aqui ao sudeste, né? A porção mais leste do país. Nós temos ainda uma massa equatorial atlântica, ela também é quente e úmida, mas essa é formada sobre o Oceano Atlântico. Então, os ventos vêm trazendo ela aqui justamente em direção à massa de ar equatorial continental, né? Então, por isso essa região também é uma região bastante úmida, né? Sobretudo aqui a região norte da Amazônia. Nós temos ainda uma massa de ar tropical atlântica, que é quente e úmida, que atua no litoral do país, né? Então ela vem dos trópicos, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, né? Ela vem do Oceano Atlântico e ela age aqui na direção oposta à massa de ar equatorial continental, né? Então essas duas são mais próximas à linha do Equador, essa aqui é mais entre os trópicos, né? Nós temos ainda a tropical continental, que ela age sobretudo aqui próximo à região sul do país, né? Sul e centro-oeste. Então ela vai subindo em direção ao norte, ela encontra ainda a massa de ar equatorial continental. Ela é quente também e seca. Ela atua em parte do oceano, em parte do centro-oeste aqui no sul, né? Como eu falei. Vocês podem ver que essa região é uma região mais seca mesmo, por onde ela atua, né? Essa região mais central. A massa tropical ela vem trazendo chuva, então aqui a parte do litoral ela não é tão seca. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente, quando eu falar de questões ambientais. Né? Qual é as regiões mais secas, quais são as regiões mais úmidas. Por fim, a massa de ar polar atlântica, durante o verão, ela continua atuando, é uma massa polar, então ela vem do polo sul, né? E ela vem subindo pela região sul e interage com todas essas outras massas de ar. A gente vê que tem mais massas de ar quente, né, do que fria, a gente só tem uma massa fria, e durante o verão ela atua assim, não saindo muito da região sul, não ultrapassando muito a região sul, indo em direção ao norte. Ela fica bastante concentrada aqui. Já no inverno a gente tem a atuação da massa polar atlântica com um pouco mais de intensidade. Ela alcança regiões mais distantes do sul, né? Bastante próximo, pegando bastante parte do território nacional. A nossa massa tropical continental, a gente não consegue observar ela aqui no inverno, ela foi, vamos dizer assim, empurrada pela massa polar atlântica, né, que ganhou força por conta da estação do ano, por ser inverno no hemisfério sul, né? Então esse frio ganha força e acaba aí empurrando essas outras massas de ar para outras direções. Aqui a gente tem uma legendinha, a gente pode ver que as massas quentes são essas vermelhas por dentro, as frias são as azuis, as úmidas tem o círculo azul aqui ao redor dela, e as secas tem esse círculo laranja, né, alaranjado. Nós temos ainda
5 tipos de clima também no Brasil. Então, o primeiro deles é o equatorial, mais próximo à linha do Equador, pegando ali a região norte. Como eu falei, tem uma certa homogeneidade, né? Ele é mais úmido, tem uma homogeneidade térmica que varia pouco de temperatura, né? Vai dos 24 aos 26 graus, em média, mais ou menos. Nós temos ainda aqui o semiárido, que é esse laranja, né? Pegando uma boa parte do Nordeste aqui e ainda o norte de Minas. A parte do interior do Nordeste, né? Deixa eu ver. As chuvas nessa região semiárida são mais escassas, abaixo de 600 milímetros anuais. Então a gente aqui tem menos chuva e altas temperaturas, né, nessa região. Então lembra bastante onde está localizado inclusive o sertão, né? Então isso lembra bastante, a gente já remete na nossa cabeça às secas, nos grandes períodos de seca e elevadas temperaturas, né? A gente tem ainda o clima tropical, aqui destacado em amarelo, tá? Na legenda a gente tem o tropical e o tropical de altitude, tá? E em alguns casos ele é considerado todo como tropical. O tropical de altitude faz parte do tropical, com a única diferença é que ele possui altitudes mais elevadas, o relevo é mais montanhoso. Então é ali a parte mais central do país, ele tem uma heterogeneidade térmica, isso significa que a temperatura varia com maior facilidade, né? Não é uma temperatura que muito estável, né? A gente tem locais ali onde locais mais frios, locais mais quentes, a depender da época do ano também. Por ter ainda essa região de maior altitude, existem locais aqui que são bastante frios, né? São locais montanhosos. Tem uma diversidade biogeográfica nessa região também, a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de questões ambientais, tá? Depois de climatologia. E ele tem influência das massas de tropical continental e atlântica e polar atlântica, né? Então é uma região bastante diversificada por conta disso. Como é a parte mais central do país, muitas massas de ar elas se comunicam justamente ali. Então varia bastante. Ele pega uma parte do centro-oeste, tem uma parte do nordeste, né? Uma parte do sudeste também, então é um centro que varia bastante. Nós temos ainda o tropical atlântico, tá? Que tem a influência da umidade atlântica, que é úmido e quente, e tem altas temperaturas o ano todo. É o que ele chama de tropical úmido, né? Então aqui em vermelho é essa parte mais litorânea. Temos ainda o subtropical úmido, que é abaixo dos trópicos, concentrando só a região sul, né? E uma parte da região sul, né? Pelo menos o norte do Paraná, ele não chega a pegar tanto. Tem influência das massas tropicais e polares, principalmente das polares, né? Por isso a gente tem a tendência a achar que a região sul ela é mais fria, porque a influência da massa polar ela é muito maior nessa região. Ela alcança ali praticamente o ano inteiro, né? Durante o verão e durante o inverno. Até por ser abaixo do trópico de Capricórnio aqui, certo? Então esses são os nossos tipos de clima no Brasil. A gente vai discutir isso um pouco melhor durante a aula, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Com relação a toda a temática, a gente vai fazer uns exercícios e discutir isso um pouco melhor. Agora, eu queria falar um pouco para vocês sobre esse fenômeno que cai bastante, né? Bastante falado, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o El Niño e a Laninha também, mas principalmente o El Niño, que é um fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? E aí o que acontece? Essas águas, elas vamos olhar aqui direito e tentar entender um pouco melhor. Bom, então aqui a gente tem uma representação tridimensional, né? A gente tem a América do Sul
e aqui o Oceano Pacífico. Para a gente tentar entender um pouco melhor o que acontece, a gente precisa entender como acontece nas condições normais, né? A gente tem um fenômeno chamado ressurgência, onde os ventos, que são os ventos alísios, eles carregam as águas do Oceano Pacífico, da América do Sul aqui, em direção à Oceania. Esses ventos, como eu falei para vocês que o ar quente tem a tendência a subir e o ar frio tem a tendência a descer, com a água não é diferente. A água quente ela tende a ficar em cima e a água fria embaixo, né, por conta da densidade. A água fria ela é mais densa. Então, quando esses ventos alísios carregam essa água em direção à Oceania, que está aqui desse lado de cá, ela carrega principalmente a água quente. E aqui embaixo do oceano acontece um fenômeno chamado ressurgência, onde a água fria ela ocupa o lugar dessa água quente que foi carregada. E com isso ela leva diversos nutrientes e, consequentemente, muitos peixes, né? Então, essas são as condições normais. Isso, para a pesca, é super importante, né? Tem muitos pescadores nessa região. E como aumenta a quantidade de peixes, eles conseguem pescar com maior facilidade. Já no fenômeno do El Niño, o que se sabe é que esses ventos alísios eles são enfraquecidos por alguns fatores, né? Diferenças de pressão, eles não carregam a água em direção à Oceania. Então, tem dois caminhos, né? Ou ele não carrega a água em direção à Oceania, ou acontece o movimento oposto, que é quando os ventos do oeste fazem o caminho contrário, né? Eles levam a água em direção à América do Sul. O que isso causa? No caso de não carregar, a água quente e a água fria ela se mantém estável. A água quente por cima e a água fria por baixo. Isso dificulta a pesca, né? Principalmente para os pescadores ali da região, porque os nutrientes eles estão depositados no fundo do mar, onde está a água fria. Se ela não sobe, os nutrientes não sobem, e, consequentemente, os peixes também não sobem. Então, a gente tem uma certa escassez de peixe aí, dificultando a pesca, né? E tendo outras consequências também, principalmente com relação à chuva, que eu vou falar daqui a pouco. Agora, um outro caso também de El Niño, né, seria os ventos do oeste trazendo a água quente em vez dos ventos alísios levarem a água quente para lá. Então o que acontece é que a água quente vai se acumular, né, na América do Sul principalmente, causando uma escassez de peixe ainda maior. Então esse é o fenômeno do El Niño, né? A Laninha ela já acontece de outra forma, ela é como se fosse um fortalecimento dos ventos alísios. Então esses ventos eles carregam, como eles estão mais fortes, eles carregam a água carregam a água quente com muito mais facilidade, com muito mais força, e aí a água fria ela sobe ainda com maior facilidade e tem a distribuição dos nutrientes todos que estavam depositados no fundo do oceano e uma alta de concentração de peixes aí facilitando a vida dos pescadores. Então, pensou em El Niño é esse fenômeno de aquecimento da água do Oceano Pacífico. Pensou em Laninha é o oposto do El Niño, né? Quando ela fortalece as condições normais, quando ela carrega bastante água quente em direção à Oceania. E ele não tem uma consequência só para a pesca, não é uma consequência só social, né? A água quente ela também tem umidade, né? Então, no caso, em condições normais, a gente tem menos umidade porque os ventos carregam essa água quente em direção à Oceania. Então, no El Niño, como esse fenômeno é quebrado, a água quente ela se mantém na América do Sul quando não aumenta, né? Então, essa água quente ela transporta muito vapor d'água e aumenta a umidade nessa região, ocasionando muitas chuvas. Então, a distribuição daqui do tempo, né, a gente pode ver aqui que ele fica mais chuvoso na região sul e mais seco na região norte, mais para a região norte do país.
E a laninha é o contrário, como ela fortalece as condições normais, ela carrega a água quente em direção à Oceania, levando toda essa umidade, todo esse vapor d'água, de forma que essa região sul fique mais seca e a região norte fique mais úmida, né? Bom, então esses foram os vídeos que a gente quis apresentar em climatologia, né? E espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida vocês podem me contatar e durante as aulas a gente conversa mais um pouco e faz mais uns exercícios, tá bom?